Shalom, shalom, Haverim, shalom, shalom, Haverot, sejam todos muito bem-vindos. Vamos começar agora o estudo de Bereshit, capítulo 26. Pretendo fazer uma paraxá um pouco mais rápida hoje. O assunto dessa paraxá é Yitzhak, e tem pouca coisa na Torá para falar de Yitzhak, mas tem muita coisa para aprender com ele. Apesar de ser a história mais curta dos nossos patriarcas, mas é o que mais viveu. Isaac viveu mais do que Abraham, viveu mais do que Jacó. Porém, a Torá, ela relata pouca história de Isaac. Então vamos começar com Bereshit 26, verso 1. A primeira coisa que chama a nossa atenção nessa paraxá é o meio pela qual Isaac ele prospera. Ele estava ali em uma região, então acontece uma fome nessa região. Essa fome é uma fome muito mais intensa, muito mais forte do que a fome que Abraham havia passado tempos antes. Então Isaac ele vai até Avimelech, o rei dos filisteus, rumo a Gerar. Esse é o caminho que ele faz. Esse seria um caminho que ele iria para o Egito. Porém, Elohim aparece a Isaac e pede para Isaac não descer até o Egito, para que ele habite naquela terra sobre a qual ele havia falado antes. Porém, algumas coisas chamam a nossa atenção nesses primeiros passuquim, nessas primeiras porções dessa paraxá. Bom, nós sabemos que uma terra que não produz, uma terra que não chove, uma terra que passa por algum tipo de calamidade, ela acaba ficando mais barata. Então, o que acontece com Isaac nessa situação? O próprio Eterno, que permitiu essa fome, conversa com Isaac para ele não ir para o Egito, para ele permanecer em um local onde ele tinha falado para ele antes, para ele habitar ali, mesmo que ali não tivesse uma oferta de alimentação, uma oferta de comida tão variada e com tanta quantidade como tinha no Egito. Mas o que há por trás disso? Por que o Eterno está pedindo para Isaac ele não ir para o Egito, ele não descer para o Egito, mas ele permanecer naquela terra? E no verso 3 nós lemos assim: resida nessa terra e eu estarei contigo, e te abençoarei a ti e a tua semente, e darei todas as nações, e eu cumprirei o juramento que eu fiz a Abraham, o teu pai. Bom, a estratégia aqui é o quê? Isaac, ele permanecendo nessa terra, ele poderia comprar muitas terras, porque quando a terra não produz, não chove, ela fica um longo período sem produzir, as pessoas mudam dali, vão para outros lugares, todo mundo estava descendo para o Egito, e Isaac foi ficando por ali, e ele foi comprando terras, ele foi comprando aqueles animais que não conseguiam água, que não conseguiam comida, que perdiam muito peso. Então ele foi comprando tudo aquilo ali. Isso é um sinal de que Isaac ele prosperaria. Assim que começasse a chover, a produzir, a quantidade de terras que ele comprou e de animais que ele já tinha, isso multiplicaria a sua riqueza. Então o próprio Eterno dá a dica para que Isaac ficasse ali naquela terra. E essa dica, essa ordem, vem acompanhada dessa promessa que está no verso 4. E eu farei a tua semente, a tua zerá, se multiplicar como estrelas dos céus, e será dada a tua semente todas essas nações. E a tua semente serão abençoadas, e em tua semente serão abençoadas todas as nações da terra. O que quer dizer isso aqui? Isso quer dizer que com prosperidade, com alimentos, com
com riquezas é possível você criar as suas famílias, você ter muitos filhos. Isso é o básico para que haja essa multiplicação. Se faltar alimento, se faltar água, se faltar terra, como que vai multiplicar? Então aqui é o Eterno abençoando Itsak, Baruch Hashem. Agora aqui está o segredo da Torá, o segredo da prosperidade. Porque Abraão obedeceu a minha voz. Olha a dica para Itsak. Guardou o meu jugo, que é leve, que é suave. Guardou os meus mandamentos, os meus preceitos e as minhas Torot. Torá no plural. Então Itsak, ele resolveu ficar em Gerar. Ele resolveu ficar por ali até passar essa fome, até chover, até ele poder produzir. Só que quando as pessoas começaram a voltar do Egito, a voltar de onde tinha comida, eles perguntaram quem é essa mulher? Eles perguntaram sobre a esposa de Isaac. Então ele disse, ela é minha irmã, porque ele ficou com medo de falar que ela era a esposa dele. Por que ele ficou com medo de falar isso? Porque os homens, eles preferiam o assassinato do que o adultério. Então eles casavam-se e davam-se em casamento. Então era uma prática muito comum desde o dilúvio, e era muito comum, segundo Sodoma e Gomorra, essa cultura do homem se apoderar das mulheres e fazendo delas suas esposas. Mesmo ela sendo casada, mesmo ela sendo proibida, eles assim mesmo, eles ainda desejavam, eles matavam o marido e se apossavam daquela esposa. Então, era algo abominável, era algo que era praticado muito naquelas regiões. E como Rivka era muito bonita, ele ficou com medo que eles matassem ele. Então ele contou que ela era irmã. Verso 8. E veio a se passar que quando ele estava lá muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou para fora da sua janela e viu Itsak a brincar com Rivka. A brincadeira que Itsak estava fazendo com Rivka, um irmão não faria com uma irmã. Então, Abimeleque percebeu que ali não era irmã, era esposa. Então, ele chamou Itsak e disse, eis que com certeza ela é tua esposa. Logo que tu dizes, ela é minha irmã, por que tu falou que ela é minha irmã? Itsak disse, o porquê de eu ter dito, se dissesse o contrário, eu morreria por causa dela. Então ele ficou com medo deles assassinarem. E o rei ficou muito preocupado com isso. Então ele disse, o que é isso que tu fizeste a nós? Algum homem poderia desejá-la? Algum homem poderia cortejá-la? Poderia pedi-la em casamento? E isso seria um adultério. Então eles lembram que no Mabulo, os homens casavam-se e davam-se em casamento dentro dessas circunstâncias. Então veio o grande Mabulo. Então eles tinham muito medo que viesse uma praga muito grande, que viesse algo assim terrível, por conta do ato de desejar uma mulher casada. Então por isso que ele pergunta aqui no verso 10. O que é isso que tu fizeste a nós? Uma pessoa de nossa nação poderia ter tomado sem conhecimento a tua esposa. E mesmo assim seria pecado. E tu teria trazido culpa sobre nós. Então o medo que eles tinham depois do Mabulo, do dilúvio, de que alguém daquela nação pudesse ter desejado, ou pudesse ter tocado nela, ter tido relação sexual com ela. Então ali traria uma grande culpa, traria uma grande maldição para aquele povo. Então, Abimeleque, ele intimou todo o seu povo, dizendo, aquele que tocar neste homem ou em sua esposa, seguramente será posto à morte. Então o rei aqui ele dá um decreto, onde ninguém poderia tocar naquela mulher, e nem naquele homem. Então era um decreto do rei, era uma lei do rei. A partir desse momento em que o rei ele decreta isso, então Isaac ele ficou seguro. Então ele semeou naquela terra e ele recebeu
naquele mesmo ano, 100 vezes mais. E o abençoou. E essa bênção, ela começa aqui no verso 1. Quando há uma grande fome naquela região, os proprietários de terra são obrigados a descer para o Egito, vendem as suas propriedades. O Eterno aparece para Isaac e fala para ele não descer para o Egito, e para ele morar na terra para a qual ele tinha falado, para ele residir naquela terra, que ele estaria com ele, abençoaria ele e a descendência dele, ele daria todas aquelas nações, e ele cumpriria o juramento que foi jurado a Abraão. Então aqui foi a estratégia, foi a maneira pela qual Isaac, que já era muito rico, porque ele recebeu a bênção na primogenitura e os bens do seu pai Abraão, que era um homem muito rico, e ele multiplicou aquela riqueza 100 vezes mais. Então o rei, ele ficou muito preocupado, porque Isaac ele se tornou um homem muito grande, um homem muito poderoso, e ele começou a ficar com medo, porque ele tinha muitas ovelhas, tinha muitos rebanhos, tinha muitos servos, e fora a inveja dos filisteus, dos Plistим. E para todos os poços que os Avadim de seu pai tinham cavado, Abraão, os Plistим tinham entulhado. Eles jogavam pedras e enchiam de terra. Então essa era a forma pela qual os Plistим eles conseguiam atrapalhar a vida de Isaac. Era uma sabotagem que eles estavam fazendo ali, tampando os poços, porque sem água não tem como dar água para os animais, não tem como molhar as suas lavouras. E a prosperidade depende da água. A água é muito importante. E o rei disse a Isaac: vai embora, ide de nós, pois tu és muito mais poderoso que nós. Isaac partiu de lá e acampou sua tenda no vale de Gerar e habitou ali. Isaac cavou novamente os poços de águas que eles tinham cavado nos dias de Abraão, o seu pai, porque os Plistим os tinham bloqueado depois da morte de Abraão. E ele chamou pelos nomes deles, nos nomes de seu pai os tinha chamado, os nomes dos poços. Cada poço tinha um nome. E os servos de Isaac cavaram no vale e acharam lá um poço de água corrente. E os apacentadores de Gerar disputavam com os apacentadores de Isaac, dizendo: a água é nossa. E ele chamou o nome do poço de Ezeque, porque eles tinham competido com ele. E eles cavaram outro poço e também disputavam em torno dele. E ele chamou o nome dele de Sitná, porque havia uma disputa. E ele mudou-se dali novamente e cavou outro poço, para que eles não disputassem com eles. O que Isaac não queria era competição. Ele não queria que houvesse disputas. Ele queria que houvesse harmonia. Então ele chamou o nome deste poço de Rehobote, pois ele disse: porque agora Yahvé nos abriu espaço, e nós seremos frutíferos na terra. Olha o nome do poço, Rehobote, porque o Eterno abriu espaço para que ele pudesse ser frutífero ali na terra. E ele subiu dali rumo a Beersheba, poço do 7, e apareceu ali na mesma noite e disse: eu sou o Elohim de Abraão, teu pai, não temas, porque eu sou contigo, e te abençoarei e te multiplicarei tua semente por causa do meu servo Abraão. E ele construiu um altar ali e invocou o nome de Yahvé. Ele lançou sua tenda ali, e os servos de Isaac cavaram um poço. Então Abimelech foi até ele de Gerar, e Auzate, um dos seus Haverim, e Fihol, o capitão-mor de seu exército. Olha a comitiva que o rei prepara. 3 indivíduos, a gente tem que lembrar que 3 homens também, quando Abraão tinha feito a Brit Milá, 3 dias depois, 3 homens, 3 anjos foram visitar Abraão. E aqui nós temos 3 homens indo visitar Isaac. Isaac disse-lhes: por que tu vens a mim, vendo que tu me odeias e me mandaste embora para longe de ti? E eles disseram: nós vimos certamente que Yahvé estava contigo. E nós dissemos: permita que haja agora um juramento entre nós e ti, entre nós e ti mesmo, e nos deixe fazermos uma aliança contigo. Agora, o que eles queriam?
fazer uma aliança com Isaac. Por quê? Porque eles temiam aquele grande crescimento. O homem cresceu 100 vezes mais. Ele chegou numa região que estava passando fome, tinha uma fome muito grande, e ele prosperou 100 vezes mais. Então eles ficaram impressionados. Então, através da prosperidade de Isaac, eles percebiam que o Eterno estava com ele, que aquilo era sobrenatural, que ele não era comum. 29. Que tu não farás qualquer dano a nós, assim como não te tocaremos, e como nós te fizemos, nada mais que o bem, e te mandei embora em Shalom. Tu és agora bendito de Yah. Agora eles estão reconhecendo quem é Isaac, eles sabiam quem era o pai de Isaac. Então ele trouxe um banquete, como Abraão tinha feito com os anjos. E eles comeram e beberam. E eles se levantaram de manhã cedo e juraram um ao outro. E Isaac os despediu e eles partiram dele em Shalom. Ali houve um acordo. E se passou que no mesmo dia os servos de Isaac vieram e lhe falaram relativo ao poço que eles tinham cavado. E disse: nós achamos água. Que maravilha. E ele o chamou de Shevá. 7. De maneira que o nome da cidade é Beersheba, até o dia de hoje. Ou seja, o poço 7. E Esaú tinha 40 anos quando ele tomou a sua esposa Yaldita, a filha de Beri, o Hitita, e Bashemate, a filha de Elon, o Hitita, que causaram aflição na mente de Isaac e na mente de Ríbica. Então a nossa paraxá, ela termina com outro assunto, não é assunto dessa paraxá de hoje. Nosso assunto aqui é a história de Isaac, os acontecimentos de Isaac, a maneira pela qual Isaac se portava, o jeito que ele conduzia a sua tribo, o seu povo, a sua família, e a maneira pela qual ele se relacionava com o Eterno. Então fiz uma leitura bem rápida. Aqui tem muito segredo, aqui tem muita história, apesar da história de Isaac, dentre os 3 patriarcas, Abraham, Isaac e Jacó, a história de Isaac era uma história muito curta. É muito pouca coisa falada de Isaac, apesar dele, dentre esses 3 patriarcas, ele ter vivido por mais tempo do que Abraham e mais tempo do que Jacó. Então vamos então aos comentários da nossa paraxá de hoje. Paraxá de Bereshit, capítulo 26. Isaac, herdeiro e Abraham. Isaac, herdeiro e Abraham. O filho da velhice pela qual Abraham e Sara haviam rezado e esperado durante décadas, e em quem depositavam todas as suas riquezas espirituais, com o ideal de transformar o mundo na casa de Elohim. Então, qual era o ideal dessa família? Era trazer a presença do Eterno aqui para o mundo. Então, eles queriam ter filhos para que esses filhos também eles fossem conectores, eles seriam pessoas que recebessem essa herança espiritual, de trazer para o mundo a presença do Eterno, para que esse mundo possa ser a casa de Elohim, a morada do nosso Criador. Agora, como que nós fazemos isso? Quando você obedece, você traz a presença do Eterno para esse mundo. Aqui se transforma na casa do Eterno. Então, cada ação positiva, cada ação de obediência que você pratica, você está trazendo a presença de Elohim aqui para essa terra. E quando você desobedece, você está tirando a presença de Elohim aqui dessa terra. Então, bênção, obediência traz bênção, desobediência traz maldição. Continuando aqui, Abraham e Sara fizeram enormes sacrifícios a fim de prepará-lo, a fim de preparar Isaac bem para seu futuro papel e arranjar uma esposa adequada, de modo que ele, por sua vez, pudesse perpetuar a sua herança e visão. Trabalhar, ganhar dinheiro, conquistar, isso não é muito difícil. Difícil mesmo é você conseguir fazer casamento, principalmente casamento dos seus filhos, fazer com que eles fiquem bem casados, e que esse casamento gere bênçãos para o marido, para a esposa, para os filhos, para os descendentes, para a família toda. Isso é o mais difícil.
mas com a ajuda do nosso Criador nós conseguimos. Agora, para que eles queriam fazer isso? Para que nesses filhos, que nessas descendências, perpetuasse a herança, a visão, o conhecimento, a presença do Eterno aqui nesse mundo através dos filhos. Então isso é uma missão de todo israelita. É através dos seus filhos trazer a presença do Eterno e que isso seja compartilhado, que isso vire herança para todos os povos. Agora, nós podemos falar aqui de filhos espirituais, entre aspas, fecho aspas, porque Abraão também tinha filhos espirituais. Então, toda aquela pessoa que você leva a Torá, que você leva a presença do Eterno para aquela pessoa, ela se torna um filho seu. Embora Abraão, ele era mais professor de Isaac, mais Moré, do que um pai. No final, a gente vai saber disso. Bom, porém, a imagem que a Torá nos apresenta de Isaac é muito diferente da imagem de seu pai. Ou seja, Isaac, ele não parecia nada com Abraão. Ele era completamente diferente, outro comportamento. Não estou falando da aparência dele, estou falando do comportamento dele. Uma coisa nós sabemos, Isaac, assim como seu pai, é um fiel cumpridor da vontade de Elohim. E ele se colocou disposto a sacrificar a própria vida para servir ao Criador. Mas observando Isaac, vemos ele muito apático em relação à meta que seu pai deixou para ele. Abraão deixou uma herança, deixou exemplos para Isaac, ser hospitaleiro. E a outra meta, é educar a humanidade através da hospitalidade. Porém, era algo que Isaac não praticava. Hospitalidade. Educar a humanidade parece não ser seu foco. Ele não demonstra nenhum trabalho no que diz respeito ao projeto da família. Por outro lado, sua esposa Rivka parece desesperada para isso. Abraão acertou na escolha da sua nora. Imagina se todos nós acertamos na escolha dos nossos genros, das nossas noras. Genros que abençoem as suas filhas, o sogro, a sogra, os pais deles, e noras que abençoem o seu filho, os pais dela e você. É um trabalho muito difícil, esse trabalho de escolher genro e nora para nossos filhos e filhas. Mas Rivka foi um acerto perfeito de Abraão. E ela sim colocou sua vontade e poder do céu sobre seu marido. Então Rivka, ela funcionava como uma força, como um poder, como uma inspiração para que Isaac ele recebesse os poderes do Shamaim, os dons, as unções, a Shalom, as Parnassot, as Brahot, as Simrot. Então ela era um poder, ela era uma força que inspirava Isaac a isso. Olha que nora maravilhosa era Rivka. Isaac, ele não trava batalhas grandiosas como Abraão, quase não se envolve nos assuntos do mundo e nunca sai dos limites da terra Kadosh. Abraão não, ele já andava de um lugar para outro, ele explorava várias regiões. Isaac não, ele ficou só naquela limitação ali. E ele não se preocupa em gerar filhos além dos gêmeos que ele já tinha. Ele não estava preocupado em fazer muitos filhos. Pacato, ele não se atreve a expandir o universo espiritual, tranquilo. Ele não inicia acontecimentos, nem cria circunstâncias, não se oferta pelo mundo. Ou seja, ele era muito quieto, ele era muito na dele. Você não vê Isaac fazendo muita coisa. Sua existência quase não tem ação. Apesar de entre os 3 primeiros patriarcas, ele ser o que mais viveu, o que viveu mais tempo. Mas sua história é curta dentro da Torá. E tem aquela impressão que a vida de Isaac foi curta. Mas não, ele viveu mais do que os outros. Porém, omitido. Ele se omitia.
Mas ele era um escavador de poços. Isso era uma grande qualidade de Isaac, era escavar poços. Agora, qual era a grande missão dele? Sua missão era conectar o mundo de seu pai ao mundo de seus filhos. Olha o que um escavador de poços faz. Ele conecta o mundo do pai com o mundo dos filhos. Ele cria uma conexão. É como o sacrifício, é como o corban. O corban, ele tem a função de conectar o eterno ao ser humano, aos filhos. É isso que Isaac representa. Ele é uma conexão, ele é uma representação de Mashiach. E essa é a jornada mais longa de todas. Apesar da história dele ser curta, de Abraão ter feito muita coisa, Jacó ter feito muita coisa, mas essa aqui é a jornada mais longa. E ela nunca para, ela nunca parou. Jacó já formou as 12 tribos e ponto final. Cumpriu a missão dele. Abraão teve um filho com Sara, que é Isaac, o filho da promessa, cumpriu a missão dele. Mas o trabalho de Isaac é longa, é interminável. Até hoje ela está acontecendo. É a conexão do eterno ao ser humano, é o pai com os filhos, através de um corban, de um sacrifício. E é isso que Isaac ele representa. Ele é a conexão, assim como Mashiach. Então essa é a jornada mais longa de todas, interminável, e refere-se a restaurar as veredas antigas, o futuro tabernáculo de Davi. Isaac é a conexão, é o sacrifício, portanto dispensa mais esforços. Então, o que Isaac fez já é muita coisa, não é pouca coisa não, e é interminável. Até hoje nós estamos fazendo esse trabalho, o trabalho de reconectar as pessoas, o mundo, o ser humano, a criatura, ao Criador, o Pai com os filhos. Baruch Hashem. Nem de longe a Torá faz qualquer menção de algo errado na vida de Isaac. Sua passividade revela o maior lado de Elohim, o lado omitido, o infinito que nós seres humanos, que nós seres criados, somos incapazes de perceber. Ao entendimento geral que ele estava fazendo o que devia fazer, cumprindo a sua missão aos olhos de Elohim. Enquanto todo mundo pensa que ele não estava fazendo nada, mas o Eterno estava de olho nele, vendo ele cumprir a longa missão dele. Não aos olhos dos homens, como era seu pai Abraão. O trabalho principal de Abraão era feito diante dos olhos dos homens. Ele era hospitaleiro, ele recebia as pessoas. Já o trabalho de Isaac é um trabalho escondido, omitido, ninguém está vendo nada, mas o Eterno, ele está vendo. Enquanto Abraão ele servia homens, Isaac servia Elohim, por assim dizer. Seria muito marketing. Sem muito marketing, Isaac ele executou o trabalho de seu pai, sem repetir o mesmo comportamento, mas levando ao nível seguinte, mais elevado. Então, o que Isaac ele faz? Isaac ele tem o dom, ele tem a missão de pegar o trabalho de Abraão, que é trazer a presença do Eterno, não praticando o mesmo tipo de comportamento, só que fazendo de uma forma muito mais elevada, que é a forma espiritual. Isaac, e talvez Abraão também, entenderam que por mais maravilhoso, evoluído e necessário era o trabalho de Abraão, ainda assim era um trabalho de efeito limitado. Ele atendia aquelas pessoas X, e o trabalho dele foi X. A maior obra de Abraão foi ter tido o filho Isaac. Porque esse trabalho até hoje está acontecendo. Isaac ele entendeu que o mundo não estava ainda interessado na mensagem de Elohim. Olha a percepção do nosso patriarca Isaac. Ele entendeu que o mundo ele não estava interessado na mensagem de Elohim. Por isso, o trabalho de seu pai não produziu uma mudança permanente nas pessoas daquela região. Com o passar do tempo, aquilo ia se apagando, as pessoas iam esquecendo, eles iam voltando a ser quem eles eram antes, a pecar como eles pecavam antes. Então, Isaac ele entendeu que as pessoas não tinham interesse nesse trabalho.
E ele percebeu que a divulgação da herança de seu pai era também, ou seja, se ele fosse divulgar o trabalho do pai, ele sabia que haveria uma ameaça à perpetuação desse trabalho. Quem que ia ouvir a nossa pregação? Então, ele sabendo que tinha uma ameaça à continuidade desse trabalho, o que ele preferiu fazer? Fazer de forma omitida, invisível. Ele fazia, mas as pessoas não viam. Ele deu continuidade sem que as pessoas percebessem, para que elas não perseguissem, para que não houvesse ameaça. Ou seja, ele teve que elevar o trabalho que Abrão fazia na frente das pessoas, ele teve que elevar um nível onde as pessoas não poderiam ver, mas mesmo assim o trabalho era executado. Então ele cavou poços no lugar de plantar um pomar. Água não tem cheiro. Olha o trabalho de Isaac. Enquanto Abrão ele gostava de plantar os pomares com muitas frutas, o trabalho de Isaac era cavar poços. Agora a água não tem cheiro, a água não tem sabor, não tem corpo. A água fica escondida debaixo da terra. Esse era o trabalho de Isaac. É trabalhar em algo que não tinha cheiro, em algo que não tinha sabor, não tem corpo, entre aspas, e algo que fica debaixo da terra, fica escondido, ninguém vê. É um trabalho que ninguém dá valor. Agora, porém, a fruta chama a atenção. Você passa debaixo de um pé de manga, você vê aquele tanto de manga amarela, aquele perfume todo, aí você pega a manga doce. Esse era o trabalho de Abraão. Embora Abraão também era um cavador de poços, mas essa missão de cavar poços ela ficou exclusiva de Isaac. A fruta ela chama a atenção. A fruta ela tem cheiro bom, ela tem sabor e agrada os olhos. Mas sem água não existe fruta. Mas a água, para existir, não precisa da fruta. Olha então que isso aqui é profundo. O ideal de Isaac é o auto-aprimoramento, é a elevação espiritual. Esse é o ideal dele. A responsabilidade espiritual antes de escutar a lição do mestre. A responsabilidade espiritual antes de escutar a lição do mestre. Sabe o que isso significa? Aquela pessoa que ela vai aprender algo da Torá e ela se sente responsável por aquilo que ela está ouvindo, por aquilo que ela está aprendendo, porque ela sabe que aquilo ali vai lapidar ela própria, vai enriquecê-la, vai aperfeiçoá-la, vai corrigi-la. Então, Isaac, ele tinha esse ideal. Então, quando ele olhava para Abraão, o pai dele fazendo tudo aquilo, as suas obras, que eram maravilhosas, ele se auto-aprimorava com aquilo. Ele pegava aquilo e melhorava. Mas em respeito ao pai, em valor ao pai. Não tem coisa melhor para um professor do que ver o seu aluno aprender. É triste quando o aluno não aprende. É triste quando você ensina algo que vai libertar, que vai elevar, algo que vai alegrar, que vai curar aquela pessoa, e ela não consegue, ela escuta aquilo ali, mas ela não assimila. Ela ouve, mas não escuta, né? Então, aquilo que ele aprendia, ele executava. Enquanto seu pai Abraão buscava a presença de Elohim de cima para baixo, ele buscava a presença do Eterno nas ações que ele praticava aqui embaixo, ele trazia essa presença para baixo, até os degraus inferiores da humanidade. Então, o bem que Abraão fazia às pessoas, todo bem que é feito, toda vez que nós obedecemos Elohim, nós estamos trazendo a presença dele. E quando aquilo ali é usado para o bem de uma pessoa, isso é muito bom, isso é maravilhoso também, mas aquilo ali é trazer de cima para baixo. Uma coisa é você trazer a presença do Eterno de cima para baixo. Outra coisa é você elevar as coisas de baixo para cima. O processo de elevação. Então, enquanto seu pai, Abraão, buscava a presença de Elohim para baixo, até os degraus inferiores da humanidade,
ele atendia às necessidades mundanas através de atos de caridade para com o próximo. Isaac era o contrário. O trabalho dele era elevar as pessoas a Elohim. Abraão trazia Elohim até as pessoas, elas usufruíam desses benefícios, das bênçãos, mas Isaac era diferente. Ele elevava as pessoas a Elohim, a se conectar com Elohim. Esse trabalho de Mashiach. Então, Isaac era o contrário de Abraão. O trabalho dele era elevar as pessoas a Elohim, a níveis altos de consciência. E nós devemos fazer as duas coisas hoje. Hoje nós já temos essas duas consciências. Abraão, ele tinha uma consciência, trazia a presença de Elohim. Isaac, ele tinha a consciência de elevar as pessoas a Elohim. E nós temos as duas consciências. Tanto trazer a presença de Elohim para baixo, como elevar as pessoas a níveis altos de consciência até Elohim, através do estudo das orações, dos atos de justiça, dos atos de bondade. Baruch Hashem. Isaac foi o modelo perfeito para a humanidade. Ele sempre estava meditando no campo, evitando conflitos superficiais com os vizinhos, se refinava espiritualmente. Modelo perfeito. Seu aspecto espiritual muito elevado refletia com sua prosperidade material. A espiritualidade dele era tão elevada, tão rica, que isso era refletido em seus negócios, em suas riquezas, em sua saúde, em sua prosperidade. Isso aqui é um fato. As coisas espirituais, elas podem refletir nas coisas materiais. E isso existe em vários níveis, é assunto para outro dia. Pessoas naturalmente se achegavam a ele e eram sementes precisando de água. Enquanto Abraão, ele procurava as pessoas para ele hospedar essas pessoas, para ele cuidar dessas pessoas, dar comida e etc. Isaac não. As pessoas é que se achegavam a ele, porque ele via essas pessoas como sementes precisando de água. Enquanto Abraão dava frutos para as pessoas, a visão de Isaac em relação às pessoas, em relação ao mundo, é que todas as pessoas são pessoas que precisam de água. E ele tinha essa água para dar para essas pessoas. Isaac não fazia seguidores. Os seguidores se faziam em torno dele, como água num poço. Não é água do poço. Você nunca vê um poço andando atrás das pessoas. Mas as pessoas vão andar atrás do poço. Então, Isaac cavava poços e as pessoas vinham até os poços. Descrever a obra de Isaac se resume não em gerar estudantes. Então, que tipo de professor de Torá que era Isaac? Ele não queria gerar estudantes. Por que nós não devemos gerar estudantes? Porque o estudante, ele pega aquilo que ele aprende, ele vai transformar naquilo que ele acha, naquilo que ele entende que é correto. Ele não vai pensar que tem que seguir a Torá, que a mente do Eterno tem que ser a mente dele. Ele vai achar que o Eterno usa a mente dele, não que ele tem que usar a mente do Eterno. Ele faz o caminho inverso. Nós temos que usar a mente do Eterno, não querer que o Eterno use a nossa. Quem somos nós para isso? Então, aquela pessoa que ela pega algo que ela aprende de você, ela transforma em outra coisa, ela está adulterando. Isaac, ele não imitou Abraão, mas ele pegou aquilo que Abraão tinha de omitido, de escondido, e trouxe a luz, e trouxe ao conhecimento. É isso que um discípulo ele tem que fazer com aquilo que ele aprende do mestre. É trazer à luz aquilo que está omitido no estudo do mestre. Isso sim. Agora ele transforma, ele mudar a sua ideia. Ele não está seguindo o mestre.
Ele não está imitando o mestre, ele não está sendo imagem e semelhança daquilo que ele aprendeu. Então, a Torá, ela tem que ser a nossa base para a gente imitar o nosso mestre, o nosso Criador, o nosso Elohim. Baruch Hashem. Descrever a obra de Isaac se resume não em gerar estudantes, mas sim em filhos espirituais, capazes de andar com as próprias pernas e mesmo assim dar continuidade sem sabotar, com auto-vaidade e o achismo pessoal, aquilo que por si só já é perfeito, a obra de Elohim. Aprender com a vida de Isaac, que devemos primeiramente imitar o trabalho de Abraham, espalhando a consciência elohímica no mundo e fazer boas obras para calçar as obras espirituais excelentes, para nunca negligenciar o desenvolvimento do reino de Elohim. O nosso conhecimento pessoal, assim como o de Isaac, ele propaga a consciência elohímica e nós não podemos inspirar outras pessoas se nossas próprias fontes espirituais estiverem secas, não tem água no poço. Abraham foi o pai de Isaac. Na verdade, ele foi o Moré, o professor de Isaac. Baruch Hashem, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, essa é a nossa paraxá de hoje, o nosso estudo de hoje. Eu peço a vocês que releiam novamente os comentários dessa paraxá. Ainda tem muita coisa para se extrair, para se aprender dessa paraxá de hoje. A vida de Isaac, a história contada na Torá é muito curta, porém ele viveu mais tempo do que os outros patriarcas. E tem muita coisa omitida, e tem muita coisa aí que dá para a gente extrair e aprender e trazer a presença do Eterno para que nós possamos nos conectar a Ele, ao nosso Todo-Poderoso. Baruch Hashem, Shalom, Shalom, Shavua Tov, uma boa semana a todos vocês. Até o próximo Shabbat. Shalom, Shalom.